Oi gente, tudo tranquilo? Eu sou Priscila Mourão e vamos então para mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu quero falar para vocês como que foi o meu pós-parto. Minha gente, eu estou aqui nesse momento numa pracinha, tem milhões de cachorros latindo, mas fiquem até o final, valorizem esta mãe. Estou aqui com Dona Marjorie, está bem aqui ao meu lado. E saí correndo de casa para vir gravar para vocês esse vídeo que eu prometi lá no meu Instagram, que eu ia falar aqui sobre a recuperação pós-parto, porque tem dúvidas, né, sobre isso, né, sobre, como que é, será que é diferente quando você faz a laqueadura junto com a cesárea? Então eu vou responder essas perguntas, vou tentar ser o mais detalhista possível e o mais breve possível. Então deixa eu deixar vocês aqui apoiados, não se incomodem, porém vocês vão ficar assim meio longe de mim. Então vamos lá. Gente, eu não, assim, foi até interessante isso, porque eu não sabia que as pessoas classificavam como diferente a recuperação de apenas a cesárea e cesárea com laqueadura, entendeu? Enfim, porque pra mim, eu não fui, né, só pra explicar, eu não fui lá pra ter a Marjorie preocupada que seria diferente por ter junto a laqueadura, entendeu? Eu não pesquisei muito, admito, né? Até porque foi tão assim, né? Tão caótico a gravidez da Marjorie, assim, do final, né? Das últimas semanas pro final, que eu nem procurei saber nada disso. Mas é interessante a gente sempre pesquisar antes pra gente poder não ser pego de forma desprevenida. Marjorie tá tossindo um pouquinho. Enfim. E aí o que acontece? Então eu não sabia disso. Então foi até bom, entre aspas, porque eu não fico com medo, né? Esse é um lado bom, positivo nesse sentido. Mas me disseram que tem algumas diferenças sim. Eu vou contar pra vocês o que aconteceu comigo e de fato foi um pouquinho diferente sim de como foi das minhas outras gestações. Pra quem tá chegando agora aqui no canal, eu tenho 4 filhos, tá? A Micaela, a Maitê, o Adam e a Marjorie. E as 4 recuperações tiveram diferenças pequenas entre elas, né? Então, eu já tinha essa experiência e junto da cesárea, como eu falei, eu fiz a laqueadura, né? Enfim. E aí, quando já contei aqui, inclusive, se você quer ver o meu relato pós-parto da Marjorie, eu vou deixar ele aqui na descrição, tá? Desse vídeo. Tá um pouco torta, tá bastante torta a câmera. Vou deixar o relato pós-parto aqui na descrição desse vídeo para você poder ir lá assistir se você quiser. E a partir do momento em que a Marjorie nasceu, que eu falei, né, que eu parei lá, vamos dizer que esse vídeo é uma continuação do meu relato pós-parto. Quando a Marjorie nasceu, a gente foi para aquele lado do hospital que eu contei para vocês, que era um lado diferente, né? Era um lado mais bonitinho, mais organizado. E eu fiquei bem feliz. Quando a gente saiu da sala de parto, primeiro a gente ficou naquela salinha, né? Onde tinham outras grávidas ali. E depois a gente foi lá para onde a gente ia ficar, pro quarto, onde definitivamente a gente ia ficar. Não dá para ficar sem óculos, gente. Tem que ser com óculos mesmo. E aí, nesse quarto, a gente chegou lá e nós estávamos sozinhos. Então isso foi muito bom, né? Porque, deixa eu pegar a máscara aqui. Porque a gente se sentiu mais à vontade, né? A gente se sentiu mais à vontade por estarmos lá, né? Porque a recuperação já é complicada, né? E aí aquela coisa, assim que a gente faz a cesárea, então o quarto tinha 3 leitos e até então ficamos as 12 horas que eu fiquei do pós-cesárea, que né, quando a gente faz cesárea a gente fica 12 horas, tem que ficar deitado por 12 horas, né? Pra você que nunca fez cesárea, vai ser isso, você vai sair e vai ficar 12 horas sem poder levantar, se erguer. E nem levantar um pouquinho a cama, então tem que ficar completamente reto. E aí, como eu falei, eu tive lá no outro vídeo de relato pós-parto, eu tive uma crise de fibromialgia nas minhas últimas semanas de gestação, porque eu tenho fibromialgia, diagnóstico há mais de 10 anos, né? Enfim. E aí eu fiquei muito mal. Eu tava com uma dormência nessa mão direita, que até hoje tá um pouquinho ainda dormente os meus dedos, mas tá bem menos. E junto com essa dormência eu tinha uma fisgada muito forte em todo o braço e era nos 2 braços. Isso no final da gestação. Aí eu achei que quando a Marjorie saísse da barriga, né, eu não ia ter essas dores mais. Porque assim, né, quando nasce um monte de dor vai embora. Então eu achei que eu já ia ficar melhor dessa questão
dessa crise da fibromialgia que eu tive. Crise porque foram dores mais intensas do que eu sinto diariamente, né? E aí, beleza. Enfim, então eu já vinha também daquele processo de ser internada, que depois eu vou contar, detalhar melhor pra vocês aqui, né? Então eu achei assim, gente, depois que a Marjorie nascer, eu vou sentir a dor da cesárea, mas eu não vou ficar com essas outras dores que eu estava nos braços, né? Da questão da fibromialgia. Mas não, gente, foi terrível. Por quê? Porque como eu tava com essa dormência muito forte, eu não sei se esse sol tá muito forte aqui pra ela, deixa eu botar o carrinho aqui na frente. Eu acabei continuando com a dormência, e essa minha dormência, junto com essa dor super forte, ela só passava quando eu fazia compressa de água quente, né? Tomava lá um monte de remédio, mas quando especificamente eu ficava sentada, né? E eu tive que ficar 12 horas pós-parto deitada. Deixa eu ver se ela fica aqui. Então vocês podem imaginar o sufoco que foi isso. Por quê? Porque minha mão, meus braços simplesmente ficaram tendo como se fossem facadas nos meus braços, entendeu? Eu nunca levei uma facada, tá, gente? Mas acho que é a única forma que eu consigo exemplificar para quem não sabe como são as dores intensas da fibromialgia quando está em crise mesmo. Então pensa numa dor muito complicada. E aí isso atrapalhou na questão da amamentação. Porque eu nunca tive problema para amamentar, sinto muitas dores, sinto cólica e tal, é muito ruim para mim os primeiros dias, mas eu nunca tive problema de leite, nada, então tudo certo. Eu tenho colostro, eu tava com colostro já, desde o final da gestação, mas eu não consegui amamentar porque eu tinha que colocar ela, eu não conseguia ajeitar ela no meu peito deitada, né? Então eu tava ali já com uma limitação de estar deitada e a outra limitação de não conseguir mover meus braços. Eu não conseguia movimentar os meus braços. E se eu movimentasse, eu ficava com muita dor, com mais dor ainda, inexplicável. Então, como eles já sabiam da fibromialgia, eles já colocaram no meu receituário. Isso é muito raro, gente. Porque a fibromialgia, ela é uma doença hoje mais reconhecida, né? Mas eu também entendo que muita gente diz ter fibromialgia e não é de fato fibromialgia, né? Enfim, são outros problemas. Mas quem tem mesmo acaba sofrendo com isso. Porque aí você acaba não sendo tratado da forma que você deveria ser tratado, né? Mas graças a Deus, gente, foi o Senhor mesmo que preparou. Já tinham colocado no meu receituário o Tramal em caso de dor. Não, em caso de dor não. Já tinham colocado, mesmo assim, nem era em caso de dor. Então, de tantas e tantas horas que eu não sei qual era, porque eu estava em outro mundo, né, depois do pós-parto, estavam me dando Tramal ali no primeiro dia pós-parto, nas primeiras 24 horas. Então foi muito importante pra mim, porque senão eu não ia suportar, não sei o que ia acontecer, sei lá. Assim, eu ia ficar ali morrendo, entendeu? Porque eu também não ia morrer, né? Efetivamente, mas eu ia ficar com muita dor. E era muita dor. Como se fossem facadas mesmo nos meus dois braços. Então eu não podia movimentar os braços. Então, além de eu ficar deitada, eu não podia também movimentar meus braços. Então pensa num negócio que não é tão simples assim. Aí, Então eu já tive esse problema que não tem a ver com a laqueadura em si, nada disso, mas tem a ver com o meu corpo, como funciona o meu corpo devido à fibromialgia. E eu nunca tive isso, tá, gente? Eu tive essa crise específica dessa dormência, essas dores fisgadas, só nessa gestação. Eu nunca tive isso nas outras gestações. Essa gestação aconteceu tudo, né? Mas eu tenho muita história para contar para ela no futuro. E aí, então, quando eu saí desse pós-parto, lá fui eu ficar as 12 horas deitada, com muita dor nos dois braços, sem poder mexer os braços, porque se eu mexesse, piorava muito mais. Então eu não podia mexer, eu tinha que ficar paralisada, e aí vinham colocar ela no meu peito, só que a Marjorie é muito sonolenta. Até hoje, ela ama dormir, ela só não dorme, até hoje assim, ela tá com 1 mês e meio só, né? Ela só não dorme se ela tiver com fome, se ela tiver susto, se ela tiver com algum incômodo, né? Assim como ela tá agora, tá tossindo um pouquinho, mas nós já levamos ela no médico, ela não tá com nada demais, é só a coriza que ela engasga um pouco. Enfim, e aí, então, ela não conseguiu mamar nas primeiras horas, aí demos a fórmula para ela, o copinho, de boa. Se fosse minha primeira gestação, eu estaria morrendo, né? Porque, como assim dar copinho, dar outro leite, eu tenho que dar meu leite, aquela coisa toda, né? E eu entendo a mãe de primeira viagem, né? Que quer amamentar, aquela coisa, aquela intensidade, né? Eu já tive isso também. Não que eu não considere importante o leite materno, mas a gente se culpa muito menos quando a gente tem mais filhos, né, gente?
claro, né? E aí a gente acaba ficando um pouco mais tranquila sabendo que tudo passa e que faz parte, enfim. Mas isso tem que respeitar o momento de cada mãe, né? É um processo de amadurecimento, sei lá, enfim, entendimento, né? De cada individual de cada pessoa. E aí, então, eu fiquei de boa. Falei, não, pode dar a fórmula, tranquilo. Eu já sabia que eu ia dar conta de amamentar depois. Assim, eu acho pelo menos, né? Achava pelo menos. Mas deu certo no final. Enfim, e aí esse processo não aconteceu. Então, eu não consegui amamentar a Marjorie nas primeiras horas. Depois que passaram essas 12 horas, eu continuei ainda com essas dores fortes. Porque nos braços, né? Porque eu não ainda conseguia ficar completamente sentada direitinho. Então eu fiquei aí pelo menos aí as primeiras 24 horas aí, ou mais assim, um dia e meio, sei lá. Eu não sei, fiquei um tempinho aí que é muito intenso, parecia que foi muitas horas, mas ele deve ter sido 24 horas com muita dor ainda nos braços. Aí só quando eu fui levantar, né, que deu uma melhoradinha depois das 12 horas, e aí é o processo de levantar, que todo mundo, né, essa é a parte mais complicada da cesárea. Depois de 12 horas você tem que ir lá tomar seu banho, entendeu? E aí, voltando um pouquinho atrás, na gravidez da Micaela, eu lembro que eu levantei, foi bem difícil, a gravidez da Micaela foi bem difícil. Na gravidez da Maitê, não foi tão difícil levantar, eu levantei assim, bem mais de boa. Na do Adam, foi nada difícil, eu levantei bem tranquila mesmo. Eu, tipo, fui andando, tomei meu banho sozinha, de boa. E na gravidez da Marjorie, foi bem difícil levantar. Graças a Deus o Pedro estava lá comigo. Eu fiquei com muita dor. Eu acredito que seja por conta de todos os outros problemas que eu já vinha tendo, né, de saúde. Enfim, e aí eu posso dizer que talvez seja por conta também da laqueadura. Porque eu fiquei sabendo, né, que a recuperação da laqueadura, com a laqueadura, cesárea mais laqueadura, é mais chatinha para muita gente. Então eu acho que pode ter sido isso sim, que eu fiquei com mais dor na hora de levantar. Foi bem difícil mesmo para mim. Aquela dor toda, aquela sensação de inflamação muito grande, de estar tudo inflamado, sabe? E fora as minhas fisgadas nos braços, entendeu? Então, um pacote completo. Mas beleza, não dei uma de forte, pedi ajuda mesmo para o Pedro. Não quis tomar um super banho, apenas lavei o necessário. Enfim, e o Pedro, Pedro, meu marido, né, que me deu realmente o banho ali, e a enfermeira, estiveram ali comigo para me ajudar. Foi uma enfermeira muito atenciosa. Enfim, no geral, o atendimento lá nesse hospital foi muito bom. Um hospital público aqui de Niterói, o Azevedo de Lima, onde ela nasceu. Agora que eu lembrei, eu fui pesquisar para indicar para uma. Indicar não, né? Para falar para uma amiga. Enfim, então levantamos, aí fui lá no banheiro. Detalhe, gente, como foi correndo, né? Como eu contei no relato de parto, eu não sabia que eu ia ter a margem naquele dia. Então eu esqueci de levar sabonete, coisas de higiene. Eu ainda ia colocar na minha mala. O restante já estava tudo lá. Mas o de higiene eu deixei por último. Eu ia fazer as últimas comprinhas ali naquela semana e ia deixar tudo prontinho naquela semana mesmo. Então eu esqueci de levar sabonete. Eu tinha colocado, só adiantei colocando um shampoo dentro. Nem sei porque eu botei shampoo, porque eu nem costumo lavar o cabelo quando eu tô no hospital, assim, né? Nas minhas gestações, eu nunca lavo o cabelo do hospital. Mas eu botei lá o shampoo. E o shampoo me salvou, gente. Graças a Deus. Porque aí eu consegui tomar um banho ali, né? Minimamente. Enfim, beleza, tomei meu banho. E aí aquela dificuldade. E a cama, embora o hospital fosse ajeitadinho, nessa outra parte onde as grávidas ficam depois que tem filho, era ajeitadinho. Mas a cama era muito alta, gente. Misericórdia, não tinha como abaixar mais. E eu tenho 1,54 m. Então eu sou muito baixinha. E aí, né, a cama muito alta e eu não conseguia subir sozinha na cama de jeito nenhum. E só tinha uma escadinha para os 3 leitos. Aí, nesse momento já, depois das 12 horas, chegou a menina que teve gêmeos. Então a gente tinha que dividir ali aquela escadinha, né? Então eu não podia ficar na minha cama, então eu não tinha essa mobilidade de conseguir andar. E eu tinha que andar de tempo em tempo por conta da cesárea, que a gente tem que andar depois que a gente faz cesárea devido aos gases, e também para que eu não ficasse com a mão, os braços dormentes, para circular, né, o sangue. Enfim, então foi péssima essa parte, que toda hora eu tinha que ficar acordando o Pedro, assim, toda hora. E para levantar era um sufoco terrível, não tive muita mobilidade. Demorei muito, eu acho que eu demorei, sei lá,
Muito não, assim, né? Mas no hospital eu não tive essa coisa de conseguir levantar sozinha, até conseguia levantar e descer. Mas para subir era aquela dor terrível para subir assim na cama, né? Então foi bem chatinha a recuperação pós-parto nesse sentido. Logo depois da cesárea foi bem chatinho. E beleza, fui para casa no carro, gente, uma coisa que eu acho que quase ninguém fala. Geralmente no carro eu tenho muita dor para voltar para casa no carro, porque balança muito, né, o carro e tal. Vai balançando e eu dessa vez eu saí e a gente não tinha comprado bebê conforto. Então eu tava com a Marjorie no colo. Isso também não é legal. É o ideal você ter realmente bebê conforto no carro. Enfim, arranje bebê conforto aí, que é pra você voltar mais tranquila, em segurança também, né? Então eu tive que voltar com a Marjorie no colo. E das outras vezes da Maitê e tal também, a gente tava sem carro na época da Micaela. Enfim, eu sei que praticamente em todos os filhos eu voltei com no colo. Enfim, e aí essa questão de segurar a criança, o peso da criança, mais se segurar no carro, por mais que balance pouco, o Pedro teve todo o cuidado na hora de a gente voltar para casa, mas balançou eu já sentindo muita dor, misericórdia. Enfim, então chegamos em casa e tal, e aí como, só para dar um resumo deu lá no hospital, né? Então no hospital foram essas as dificuldades. Depois que eu vim para casa, eu fui conseguir assim ficar andando melhor, conseguir me levantar mais rápido, deitar na cama efetivamente, me levantar depois de uns 10, 12 dias pós-parto, tá? Só que, por exemplo, e do Adam foi a mesma coisa. Da Maitê não, da Maitê com uma semana eu já estava super bem. Eu não sei se foi o hospital, eu tive não sei se foi a equipe médica, eu não sei que o milagre que aconteceu na gravidez da Maitê, mas foi a minha melhor recuperação pós-parto, gente. 7 dias eu estava já recebendo minha família, eu estava aqui na minha mãe, recebendo, que hoje em dia eu moro perto da minha mãe, antes eu não morava, né? Então eu estava recebendo minha família já estava vindo visitar a Maitê e eu já estava super bem, 7 dias pós-parto. Da Micaela não, da Micaela eu demorei 60 dias para me recuperar, de verdade. Do Ada eu demorei também aí uns 10 dias, não passou disso. E da Marjorie foi um pouco mais. 2 semanas eu estava me sentindo melhor, né? Mas eu tive episódios de ficar com os pontos inflamados, tá? Inflamar os pontos da minha cesárea 2 vezes. Por quê, gente? Eu tenho 3 filhos. Minha mãe me ajudou muito aqui. Minha mãe veio todos os dias na minha casa nessas 2 primeiras semanas para me ajudar, para passar parte do dia comigo. O Pedro também, super presente, né? Como sempre. Mas, gente, tem coisa que você vai tendo que fazer no dia a dia. Por mais cuidado que você tome, você vai tendo que fazer. Eu não peguei peso, não puxei cadeira, eu não... Ui! Eu não peguei meu filho mais novo no colo, o Adam, né, que tem 3 anos. Nada disso. Eu realmente respeitei em relação a pegar peso. Mas eu ficava andando pela casa, né? Evitava de ficar andando pela casa com a Marjorie, porque como meu corpo ele já é um pouco mais sensível à dor. Um pouco não, bastante mais sensível à dor devido à fibromialgia. E eu tenho uma saúde mais complicadinha mesmo, tá, minha gente? Depois eu conto pra vocês o que aconteceu, que eu fiquei internada, né? Eu vou contar com mais detalhes também. Então eu não sei se é o meu corpo, mas eu tive uma recuperação mais chatinha. Eu acho que nos outros, a não ser o da Micaela, que eu também não sei o que houve da Micaela, que foi só cesárea, eu também demorei muito para me recuperar da Micaela. Eu ainda sentia dor depois de muito tempo. Mas o da Marjorie, o da Micaela, que foi a primeira cesárea, e o da Marjorie, que agora foi a última, com laqueadura, foi o que eu mais demorei para conseguir, assim, me sentir bem, me sentir sem dor, efetivamente. Então, por dor, aí quando eu fui, depois de 7 dias, com 7 dias meus pontos inflamaram, porque eu conseguia já me levantar e eu ficava andando pela casa, atendendo as crianças, falando, senão, tipo, enfim, ajudando criança, né, gente? Então, não que eu tava fazendo nada, efetivamente, eu não fiquei arrumando casa. Depois aí de uns dias, assim, de uns 7 dias, é que eu comecei a dobrar alguma coisa ou outra. Mas o pouco que eu fiz, o pouco esforço que eu fazia de ficar muito tempo em pé, levanta, senta, levanta, eu já fiquei com os pontos inflamados, entendeu? E aí eu fui para tirar meu ponto e não consegui tirar. Então, tem mulheres que vai ser super tranquilo, que os pontos vão cicatrizar super rápido. E tem mulheres que, como é o meu caso, que vai demorar mais. E eu também tive dificuldade na questão da higienização
da cicatriz. Porque cada um no hospital falou uma coisa. Quando eu fui no posto aqui, falaram outra coisa. Então, assim, é muito difícil. Mas o que deu certo pra mim, você, ainda mais se for o primeiro filho, né? O que sempre deu certo pra mim, todos os meus pós de cesárea, foi lavar, só lavar com água e sabão, né? Sabão neutro, e secar. E não deixar a área úmida. Fechar, colocar curativo, botar gaze, passar pomada, passar álcool 70, não dá certo pra mim. E eu fui perguntar, também tem uma amiga minha que é enfermeira, Carol. Inclusive, Carol, se você estiver assistindo o vídeo, somos amigas mais virtuais, já temos que nos encontrar mais vezes. A gente se conhecia mais na adolescência, né? Agora a gente é amigas virtuais. E aí ela falou que esse é o indicado mesmo pra hoje. Ela é enfermeira, acho que ela, eu não sei, enfim, ela é bem inteligente, ela é enfermeira, não sei se ela é enfermeira obstétrica ou de pediatria, acho que é de pediatria. Eu não sei também muito entender essas coisas não. E ela me falou que o indicado hoje está sendo isso mesmo. Lavar com água e sabão neutro e secar. Eu não sei o que aconteceu lá no hospital, que cada enfermeira falava um negócio, passa álcool, uma passou álcool, uma botou aquele negócio, aquela fita, que eu esqueci o nome na minha cesárea, que inflamou, aquele negócio ficou nojento. Eu tirei até porque já estava saindo, era uma fita, parecendo uma fita durex, só que não era durex. Esqueci o nome agora, acho que é Typer, sei lá, um negócio assim. Não deu certo pra mim, inflamou. Então, se tiver dando errado aí pra você, se tiver pós-cesárea aí, lava com água e sabão, deixa bem sequinho e vê se vai dar certo. Pra mim, é isso que dá certo. E sempre foi o que deu certo. Então, logo, eu já fiz o que deu certo, mas de qualquer forma, eu tive tive essa questão dos pontos de ficar inflamado e eu tive isso também nas minhas outras gestações também. Então, acredito que já seja do meu corpo mesmo, eu não tenho uma boa cicatrização. Por isso que eu morro de medo, gente. Meu marido diz que quer me dar se eu quiser. Não que ele me cobre em relação a isso, né? Ele não me cobra nada. Mas dizerem que se eu quiser fazer botar silicone, ajeitar o corpo, eu falo pra ele, meu filho, muito obrigada. Não quero, porque eu tenho uma péssima cicatrização. É complicado. Enfim, outra coisa que eu quero falar, da barriga ficar inchada. Eu não tenho a tendência de ficar barriguda, né? E hoje eu descobri que não é nem questão de tendência, né, gente? É uma questão de, às vezes, você fica... Eu nem sei se esse vídeo tá bom, gente. Eu espero muito que esteja. Misericórdia. Porque tá muito sol e eu acho que deve estar meio ruim. Mas eu vou colocar mesmo assim, tá? Pra vocês aí. Me perdoem a qualidade. Tá bem solzinho aqui. Misericórdia. Hoje eu descobri que não é tendência exatamente, né? Mas que é uma questão de que às vezes você fica esqueci o nome agora. Enfim, esqueci o nome, gente. Desculpa. É que eu tô prestando atenção também na margem. Enfim, aí eu não tenho, tá? Eu não fico com o abdômen elevado aqui. Diástase. Pronto, lembrei o nome. Ou hérnia, né? Hérnia umbilical. Eu não tenho essas coisas. Nunca tive, né? E fiquei com medo de ter tido agora na Marjorie. Porque eu fiquei barriguda. Gente, eu fiquei barriguda. Agora já melhorou, tá? Graças a Deus. Mas me disseram que quando você faz cesárea e laqueadura, tem uma propensão de você ficar mais barriguda. Você demora mais a barriga a voltar pro lugar. E, por exemplo, quando a gente vê muita gente na internet assim, tanto dia pós-parto, fica aquela barriga parecendo que tá grávida ainda. Eu geralmente não tenho essa barriga que parece que eu tô grávida ainda. Por mais que eu esteja acima do meu peso, eu não tenho essa tendência de ficar com a barriga grande, entendeu? Minha barriga, ela é a última coisa a engordar. Geralmente eu engordo tudo. Perna, bumbum, eu fico gigante na parte de baixo, braço gordinho e tal. Mas a barriga, geralmente não, entendeu? Mas dessa vez, gente, o combo foi completo, entendeu? Eu fiquei com a barriga parecendo que tava grávida. Aí eu até tirar foto, assim, quando eu tirei foto que a gente saiu num parque aqui pra passear, pra pegar um arzinho, num parque aqui próximo, e aí a minha barriga parecendo de grávida. Eu falei, Pedro, misericórdia, deixa eu colocar a barriga pra dentro aqui, porque o negócio tá feio. Aí ele, para de bobeira, você acabou de ter filho, tu queria o quê? Mas eu não tenho geralmente isso, eu não fico com a barriga, fico com a barriga grandinha, mas não tão gigante quanto eu fiquei. Parecia que eu estava grávida de 5 meses mesmo, depois que eu tive a Marjorie. Sabe? Aquela, como todo mundo fica, realmente eu fiquei com a barriga inchada. E demorou. Agora, fazem 47 dias, né? Só também, muito pouco, né? A minha barriga tá começando a ficar no lugar,
entendeu? Também porque eu já estou fazendo reeducação alimentar, já estou fazendo caminhada, já estou no foco, né? Mas é só porque eu não tenho, né? Não tem problema nenhum, gente, ficar com a barriguda, entendeu? É só porque eu nunca fiquei. Então eu estranhei, entendeu? Dessa vez. E aí, depois uma amiga, a minha tia veio aqui em casa me visitar e ela falou que tem a tendência de de demorar a barriga voltar. E eu falei, caramba, é verdade, eu fiquei barriguda mesmo. Enfim, não sabia que era uma coisa que acontecia com outras mulheres também. Então aconteceu comigo também. Eu acho que é só isso que eu tenho a dizer, gente. Dessa vez eu fiquei com inflamação, tive uma recuperação mais chatinha, mas agora, graças a Deus, gente, eu ainda sinto um pouco, tá? Coisa que aconteceu também na gravidez da Micaela, eu ainda sentia um pouco, mesmo muitos dias pós-parto, eu ainda sinto um leve incômodo, o que não aconteceu na gestação da Maitê e do Adam. Na Micaela e nessa gestação, né, na última, eu tô assim, sentindo um incômodozinho se eu fizer um esforço maior. Ontem eu fui pegar meu filho no colo pela primeira vez. Sei que ele é uma torinha, né? Ele é bem grandão. E eu, peguei e não senti nenhum incômodo, entendeu? Mas eu tava sentindo, eu acho que agora foi, sabe? Até uns dias atrás eu estava sentindo ainda um incômodozinho de eu andar, sabe? Sei lá. Não tava fazendo nenhum esforço, não carreguei nenhum peso, mas eu tava sentindo um incômodozinho na cesárea. Então foi mais chatinha, assim, essa recuperação. Mas, sinceramente, eu acho que cada realmente gestação é de um jeito e cada recuperação é de um jeito. Eu acredito sim que aconteçam coisas padrão, né, em todas as cesáreas, mas eu acho que cada mulher, cada corpo vai responder de um jeito. É isso que eu percebo. Eu não acho que seja exatamente por conta da laqueadura, mas a cesárea, sabe? Eu não sei, eu acho que não. Eu acho que cada mulher realmente vai responder de um jeito. Cada um funciona de um jeito, é uma estrutura diferente, né? Tem vivências, de idade, sei lá, peso, entendeu? Então é isso. Foi isso que aconteceu, gente. Eu espero muito que esse vídeo tenha ficado razoável para eu conseguir postar para vocês. E se vocês tiverem mais alguma dúvida de algo que eu tenha me esquecido, vocês coloquem aqui nos comentários. Importante também, gente, a medicação. Lá no hospital eles me deram umas medicações, como eu falei, tomei Tramal devido à fibromialgia. Tomei também... não sei. Lá no hospital eu não lembro que eu tomei direito. Mas em casa, um combozinho que eu fiz, que funciona muito bem pra mim e que não é contraindicado pelos médicos, é a dipirona de 1 grama, tá? Então eu tomava de 6 em 6 horas. Isso foi uma coisa que tá? Não tô receitando pra ninguém. Mas é uma coisa que eu sei que a gente pode tomar, que não tem nenhum problema, assim, né? Pra quem tá amamentando e tudo mais, ou pra saúde. Pra saúde deve ter, né? Mas enfim. Como eu estava sentindo muita dor, eu não dei mole. Eu mesma me mediquei. Eu sei que eu sinto muita dor. Eu sei que não tem problema tomar esses remédios. Então, eu mesma me mediquei assim, dessa forma. Que eles não me passaram, assim, uma receita muito... Eles passaram uma receita, mas não tinha exatamente tudo isso que eu tomei. Tudo isso não, que foram só 3 coisas. Então, eu tomei de 6 em 6 horas de pirona de 1 grama, tá? Luftal não, simeticona, né? Eu também tomei, tá? Que é a mesma coisa que o Luftal, né? Que o Luftal é a marca, né? Simeticona junto e também Buscopan, tá? Eita, os cachorros, gente. Aqui tem muito cachorro. Então eu tomei dessas 3 medicações, não sei se foi de 6 em 6 ou de 8 em 8 horas. Agora eu não me lembro exatamente. Mas eu tomei porque eu não queria ficar com gases, por conta da cesárea, né? Que dói muito gases pós-cesárea. E também não queria ficar com cólica. Eu não queria sentir muita dor, gente. Porque eu já estava toda com problema. Com dor em tudo qualquer lugar. Então eu falei, eu vou tomar essas coisas aqui e não vou abrir mão de tomar esses remédios aqui pra eu conseguir me sentir bem. Eu fiquei assim uns 4, 5 dias tomando isso, tá? Por conta própria, tá bom, gente? Mas eu tô falando isso por quê? Porque eu sei que tem gente também que sofre com dor, tá? E fica ali sofrendo, entendeu? Opa. Então assim, gente, eu vou ter que tirar a árvore daqui. Porque tá um solzinho, tá cedo ainda, tá, gente? Senão é um sol de muito tarde. Mas tá quentezinho, tá chatinho, né? Esse solzinho pra ela. E então, eu sei que tem gente que sofre com dor, então pergunte ao seu médico e tal, claro. Mas o meu parto foi pelo SUS. Então, às vezes, no SUS ali, às vezes acontece isso. Também em particular também, né? Da gente não ter muita atenção.
que a gente precisaria, né? Então, eu, por conta própria, eu fui e me dei meu jeito. Entendeu? Por conta própria, eu dei meu jeito e tomei essas medicações e fiquei bem. Me ajudou bastante, tá bom? E é isso, gente. Tá um sol aqui. A mamãe escolheu o pior cantinho, filha. Aquele cantinho ali tava melhor, gente. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like aí pra mim. Se tem alguma dúvida, como eu falei, tô tentando fugir do sol. Deixa aí nos comentários. Se inscreva no canal se você não for inscrito. E ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Me segue também no Instagram, se você quiser, @Priscila Mourão Oficial. E dê uma olhadinha aí nos... Ai, aqui tava bem melhor, gente. Misericórdia. E dê uma olhadinha nos links que eu vou deixar aí embaixo, tá? No box aqui de informações, na descrição do vídeo. Tá bom? Fiquem com Deus, então até o próximo vídeo. Tchau, tchau.